Estava lá em Santa Maria, né? Eu saí de Natal, terminei o curso, fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, terceiro do 10º grupo de aviação, de Cláudio Chavante lá na época, o coronel Paulo César era o comandante. E aí a vida vai prosseguindo, né? É interessante isso, porque todo ser humano tem essa característica de acomodação. Eu casei, meu filho Fábio nasceu, já tinha realizado meu sonho de ser piloto, era piloto de caça, estava lá, me sentia o próprio Top Gun, ia para o trabalho, sabia o que fazer, voltava, estava fazendo uma coisa que era da minha paixão, estava tudo certinho, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com segurança operacional, em 1987, né? Faz um tempinho. Aí, a vida tudo normal, assim, né? Estava estabilizado. É o que todo mundo quer, né? Beleza, quando você vai para o trabalho, sabe o que fazer, volta, né? Não tem dúvida, aquela coisa, era instrutor de liderança, tudo bom. Cuidado. Se você está se sentindo dessa forma na sua vida, está errado. É bom você se sentir incompetente. É esquisito falar isso, mas tem que se sentir incompetente de vez em quando. Para você crescer, você tem que se sentir incompetente em alguma coisa. E não se iluda, ninguém sabe tudo. Todo mundo tem coisas para aprender. Em cada dia tem alguma coisa para aprender. Meu pai falava uma coisa que é interessante. Ele fala assim, olha, a arrogância usa o mesmo espaço do conhecimento no seu cérebro. Então, às vezes você vê que as pessoas arrogantes acham que sabem tudo. Cuidado, essa pessoa é um que está no caminho de não saber nada. Então a gente precisa aprender uma coisa nova a cada dia, sair da zona de conforto, se sentir incompetente para aprender novas coisas. Isso que te motiva a aprender novas coisas. Em qualquer ramo de trabalho que você tiver, eu te garanto que se você ficar parado, você vai ficar para trás, porque as coisas evoluem. E se você está falando de ciência e tecnologia, por exemplo, as coisas evoluem com uma velocidade muito maior ainda. Eu estava lá no esquadrão, eu resolvi fazer um curso de engenharia. Aí, né, falar com o coronel Paulo César, eu quero fazer um curso. Que curso? Curso de engenharia. Engenharia, vou te mandar para Nápoles, para Valmirage, né? Eu falei, legal, supersônico. Eu falei, mas eu queria fazer engenharia. Por quê? Porque eu quero ampliar meus horizontes de carreira. Olha só, a melhor maneira de você crescer em qualquer profissão, a melhor maneira de você se salvar em qualquer profissão é saber mais, né? Aprender mais coisas. Aí ele falou, tudo bem, o que você quer fazer? Quer fazer engenharia onde? Lá no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que são os Santos Campos. Aí ele olhou para mim e falou assim, você não vai conseguir. Esquisito, deve ter cara de burro, coisa parecida. E muitas vezes eu falo de fazer alguma coisa, o pessoal fala, pô, isso é impossível, você não vai conseguir, né? Você vai ser engolido pelo sistema, vai ser tipo, não é exatamente assim, né? Aí eu falei para ele, não, eu quero tentar, posso? Ele falou, pode, faz vestibular lá, se você passar, você entra. Não sei se alguém já fez o vestibular do ITA, ou já estudou fazer o vestibular do ITA, é um vestibular chato realmente de fazer, eu tinha que trabalhar, então passei muitas vezes fazendo controle de tráfego lá na torre de Saipan, né, com livros de física e de química lá do Russell, por exemplo, né, estudando química para fazer a prova do ITA. Fiz lá a prova do ITA, passei para engenharia aeronáutica. Eu tinha na cabeça a seguinte ideia, né, lá onde fica o ITA, né, lá no CTA, lá também tinha a divisão de ensaio e voo, como na época eu chamava, divisão de ensaio e voo. São feitos testes da Força Aérea, né, então lá tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Eu falei, tá aí uma coisa interessante, se eu juntar as duas coisas, eu consigo, né, inovar, vamos dizer assim, criar oportunidades, né? E aí vem a questão de preparação. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, como eu estou falando aqui, você precisa de preparação. Você precisa conhecer o seu sistema, você precisa conhecer as suas limitações, você precisa conhecer as limitações dos seus sistemas, como pode melhorar e tudo mais. E quando você começa a trabalhar com ensaio e voo, você nota que isso aí é extremamente importante, porque você está trabalhando no limite da sua aeronave, você está trabalhando no limite da operação daquele lado ou daqueles sistemas, né? E existe a necessidade de melhorar sempre, né? Como eu acabei de falar, em qualquer coisa que você fizer, como que eu posso melhorar isso? Excelência. É uma coisa que o pessoal bate na tecla com a gente lá em Houston o tempo todo. Excelência no procedimento. Até em girar um switch. Excelência já. Use 2 dedos, não use um só. Porque você se usa um só, ele fica no meio do caminho. Use 2 dedos. Tudo tem uma maneira melhor de ser feita, né? Então, trabalhei. Quando você trabalha com ensaio e voo, essas coisas, você nota quanto que é importante isso aí. Quanto mais conhecimento, quanto mais habilidade você tiver, se somar com a sua atitude correta, eu te garanto que você vai ter competências que vão te colocar no topo do sucesso em qualquer profissão que você queira executar, né? Foi aí que eu, então, estava lá como piloto,
somando com a parte de engenharia, eu acabei me tornando um piloto de testes, que era piloto e engenheiro também. E com isso a gente acaba criando oportunidades. Então, na época lá, eu tive chance de voar praticamente todos os aviões que a gente tinha na Força Aérea. Aí voei F-15, voei F-16 com a Força Aérea Americana, voei F-18 com a Marinha Americana. Aí fui para a Rússia para voar o MiG-29, que já estava desde aquela época o programa que acabou gerando no Gripen, mas a gente está falando de 1994, que faz tempo, né, que estava esse negócio. E vem essa parte, planejamento. Você não faz um ensaio de voo, né, se você não tiver aquilo tudo muito bem planejado, aos detalhes. Né? E a gente tem um avião instrumentado, né, você vai trabalhar dentro das limitações, você vai ter um engenheiro no solo acompanhando o seu teste, né, ele vai te reclamar se você mudar um nó. É isso mesmo, um nó. Às vezes você está fazendo um ensaio, você tem que manter 233 nós. Aí você está 234, vai acertar um nó acima. Um nó, um nó. Você tem um velocímetro adequado para isso. E assim por diante. Cada detalhe é importante quando você está falando em ensaio em voo. Cada detalhe é importante quando você fala de segurança operacional. E a visão de cada um é importante nessa hora, que muitas vezes quando você está fazendo um ensaio, por exemplo, você está focado num certo momento, em um certo sistema, e o engenheiro, ele está vendo todo o resto, ele consegue te avisar de uma situação que pode acontecer. Exemplo, eu estava lá em São José uma vez fazendo ensaio de parafuso com o T-27 da fumaça, com aquele pote, só que embaixo com uma asa só, uma configuração assimétrica, fazendo ensaio de parafuso invertido com aquilo lá. E no meio desse ensaio, de repente o engenheiro, que era o Rogério, que estava lá no solo, né, acompanhando na telemetria, ele falou assim: pô, você está mexendo o manche aí durante o vento, você está dando essas oscilações. Eu estava vendo que ele estava oscilando de maneira meio diferente. Falei, pô, não estava esperando isso, mas achei que fosse por causa da configuração assimétrica. Ele, não, você está mexendo o manche, eu estou vendo que você está mexendo. Não estou, eu estou com o manche parado, eu estou vendo que ele está parado aqui. Não, você está mexendo, mas não estou. E começou a gravar o parafuso. Eu vou descomandar para sair aqui, né? Deu altitude, descomandar para sair, descomandei e não saiu. Ups. Aí você começa, né, a adrenalina começa a aumentar, principalmente quando você começa de cabeça para baixo, olhar os morros, né, ali de Campos do Jordão, aquelas coisas, você começa a achar meio estranho aquilo, descomanda de novo, não sai, descomanda, ele, pô, você continua no parafuso, prepara para a ejeção, né, fala, deixa eu tentar mais uma vez aqui, né, e foi, descomandei, ele saiu meio troncho de lá, recuperei e saí, volta para casa, cumpre o procedimento. Às vezes quando você dá aquela acalmada, você acha que isso não foi nada, deixa eu continuar aqui, não tem essa, deixa eu continuar. O que está previsto? Aconteceu alguma coisa normal? Alguma coisa, volta para casa. Voltei para casa lá, pousei, a gente foi olhar o que aconteceu, é que o cabo do aileron estava meio frouxo, não estava com a tensão correta. E aquilo ele aerodinamicamente induzia o movimento de aileron que ele estava vendo lá no sistema e que eu não estava comandando, mas aquilo estava agravando o parafuso. Cumpra o procedimento o tempo todo, tenha mais pessoas olhando junto com você, trabalhe em equipe, né? Esteja pronto para ouvir, né? Cumpra o seu planejamento, planeje cada detalhe dele. Bom, aqui estão os aviões que eu voei, tive essa chance de voar lá, né? Então, para quem gosta de aviões, aí são aviões de topo, pois se quiser a gente pode comentar de cada um deles aí, mas são aviões que realmente alteram a sua visão de como você vê um voo, né, de caça, por exemplo. Ok, eu estava lá em São José dos Campos, já como piloto de caça, como piloto de testes, e a vida começou a ficar estabilizada de novo. Está estabilizado, está errado, sinal que você não está fazendo tudo aquilo que você podia. Você tem que ter um desafio grande em cada momento da sua vida. Aí eu olhei lá no ITA, o ITA ali do lado mesmo, né, tem o professor Sandro lá, professor, quer fazer um mestrado, tem um mestrado em quê? Aí eu olhei lá as coisas que eu quero fazer isso aqui, otimização de trajetórias orbitais, nome bonito, né? Aí eu falei, eu quero fazer isso aqui. Ser. Pergunta quantos alunos tinham nesse mestrado. Eu falo, que diabo está fazendo otimização de trajetórias orbitais? Lá em 1994, 95, tinha chance de ser astronauta? Não tinha nenhuma. Mas era o meu sonho, eu queria fazer. Lembra aquela questão? Mantenha o seu objetivo em mente, em tudo que você for fazer. Tenha o seu objetivo claro. Nesse momento, meu objetivo já era crescer na carreira de piloto e, quem sabe, chegar a astronauta. Então, o objetivo está lá traçado. Fazer aquele mestrado abria portas para mim. Lembra assim, na vida da gente, a gente toma decisões o tempo todo.
Aliás, na vida da gente, durante a operação de qualquer coisa, você está tomando decisões o tempo todo, né? Cada decisão que você toma na vida, por exemplo, você abre algumas portas e fecha outras portas. Cuidado para não fechar as portas para o seu sonho, né? Então, nesse caso, aquela decisão abria portas para o meu sonho. Fui lá, tenho mestrado lá no ITA, tal. Logo depois veio um rádio, né, da Força, a gente costuma chamar de rádio, né, mas na verdade é tipo um telegrama. Pegou lá a divisão de ensaio em voo, me escalando para fazer um outro mestrado em Monterey, na Califórnia, em engenharia de sistemas. Bom, excelente, né? Fui lá para a Califórnia, 2 anos e meio fazer mestrado, muito tempo fazer mestrado, faça mais do que espero de você. Terminei 1 ano e meio, comecei a fazer doutorado nessa área. Eu estava lá no doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, e como ele entrou através da NASA, a NASA ia ter uma turma nova de astronautas em 1998, e o Brasil podia colocar um astronauta lá, né? E a NASA exigiu que ela viesse ao Brasil para fazer o processo de seleção junto com a Agência Espacial Brasileira, e logicamente, obviamente mesmo o sistema que eles usam nos Estados Unidos, para ficar tudo igual, e a Agência Espacial Brasileira fez um concurso público para colocar tudo isso da forma legal. E como concurso público legal, ela publicou o edital nos jornais das maiores cidades, inclusive Bauru, logicamente, né? Aí o meu irmão viu aquele negócio, mandou para mim um e-mail. Eu recebi aquele e-mail lá em Monterey, na Califórnia. Falei, nossa, agora eu posso. Eu confesso que eu tinha visto o site da NASA um monte de vezes, mas aí tinha um requisito. Eu fiz a minha carreira para ela equivaler, vamos dizer assim, à carreira dos astronautas americanos. Então o currículo tinha o mesmo, não era problema. O problema é que tinha lá um ser americano que não dava, né? Mas agora dava, então, agora dá. Agora, mesmo se eu demorei um tempão para tomar uma decisão, acho que eu demorei ali uns 30 segundos mais ou menos. Mandei aquela papelada toda, fiquei lá esperando. Aí veio o primeiro resultado, né? Aí demora mais uma semana, eu estou passando lá do fax, começa a sair um fax. E fax em 1998 era lento, né? Esse fax de hoje que faz puff, era aquele fax que o papel vai ficando azul e vai saindo aquele rolinho, né? E aí começa a sair. E ali a gente chamava de faxzinho por causa disso, que ele ficava assim. Aí eu vejo o símbolo da agência espacial, o resultado, sim. Aí tem aquele negócio, não sei quem foi que inventou o ofício, mas o ofício tem um logo em cima, depois tem 5 centímetros de nada, né? Aí depois começa assim, assunto, referência, né? Aí mais 5 centímetros para ajustar o papel, para ajustar o e-mail. Aí aparece a primeira palavra que interessava, mas parabéns. Pô, parabéns é bom, né? Parabéns. Deve estar escrito aí embaixo, parabéns, você tem um currículo muito bonito, mas infelizmente já preenchemos a vaga, ok? É o pessoal de RH que manda isso. Bom, já tem algum, né? Aí muda de linha, aí ficou tudo mais lento ainda, né? Você já estava lento, aquela ficou mais lento, começou assim. Você foi aprovado na primeira fase, ok. Deverá comparecer a São José dos Campos, exame médico, físico, psicológico. Saiu lá de Monterey, fui para São José dos Campos, né, fazer o exame. É gostado que eu já tinha feito um monte de exame em São José, por lá 10 anos lá, né, em São José. Aquele hospital era comum para mim, mas aquele dia era diferente. Aí eu olhava as pessoas e falava, pô, esse cara é bom, caramba, esse cara é melhor ainda. Eu sou baixinho, eu sou gordinho, ninguém vai aceitar. Você já notou uma coisa, como a gente, né, acaba colocando a gente para baixo nessas horas, né? E você acha que você não vai ter valor, que você não vai conseguir fazer aquilo, que todo mundo é melhor que você. Tire isso da cabeça. Se você está fazendo alguma coisa, está trabalhando pelo seu sonho, esse sonho aí não é à toa, não. Alguém colocou lá. E com certeza você tem tudo que é necessário para fazer aquilo. Terminar os exames todos, que eu não vou contar exame aqui, que é meio xarope de contar essas coisas, né? Todas as introduções que a gente tem em exames. Aí, quando terminaram os exames todos, a enfermeira falou assim, ó, senhores, o resultado vai sair daqui a 3 dias, e a agência vai ligar, né, telefone, tal. Aí eu fui para Monterey, fui para Bauru, na casa da minha mãe, fiquei lá esperando, demorou 1 dia nada, 2 dias nada, 3º dia toca o telefone. Obviamente tinha uma voz do lado de lá, que era um telefone, mas era uma voz, tipo de radialista de 1h da manhã, mais ou menos, né? A conversa foi mais ou menos assim, atendi o telefone, né, nervoso, machuca. Alô? Sim, Marcos. Sim, Pontes. Sim, Marcos Pontes. Sim, senhor. Aqui é o doutor Raimundo Mussi.
da Agência Espacial Brasileira. Ele dava essas paradas. Você dá um recado desse, nunca pare assim no meio do caminho, mata a pessoa do coração. Aí, sim, alô? 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 Marco? Sim, com relação ao exame de seleção de astronautas, sim, com relação ao exame médico. Alô? Alô? Marcos, você está me ouvindo? Sim, sim, sim. Eu gostaria de informá-lo que o senhor foi. Sim? Alô? Você está me ouvindo? Sim. O senhor foi aprovado na segunda fase, ok. Para comparecer à Agência Espacial, para a terceira fase, com a sabatina em inglês, com NASA, Agência Espacial Brasileira, um monte de gente. Fui lá, ficamos em 5 candidatos só no final. E aí, esperando lá, você não tem muito o que falar nessa hora, você olha para a cara do outro, coisa, eu tô com a calor aqui. Aí, entra um cara que parecia o Einstein, assim, né? Cabelão branco, que nem o meu agora, só que era comprido. Aí entrou os senhores, eu era o cara, né? Bem-vindos à Agência Espacial. Nós vamos fazer esse teste, essa sabatina, em inglês. E vai ser individualmente, um a um de cada vez. A ordem é aleatória, você é o primeiro. Pegou o cara, levou. Demora meia hora, volta o cara com o olho esbugalhado, assim, rapaz, perguntaram o quê? Nem te conta. Não, agora conta, né? Perguntaram sobre minha vida. Não, o que mais? Vai perguntar sobre equações de Maxwell. Aquele negócio de eletromagnetismo? Cai isso? Cai, você não recebeu a relação do que caía? Não. Entregaram no hospital. Legal. Bom, eu fui o terceiro a ser chamado, só pensava em Maxwell, né? Eu não lembrava de Maxwell, eu trabalho com aerodinâmica, essas coisas, equação de Navier-Stokes, tudo bem, mas Maxwell, não. Eu não lembrava nada daquilo, eu entrei na sala nervoso para chu, só pensando em Maxwell. Parado aqui. Lembra do seguinte, quem aqui já voou preocupado com alguma coisa? Já. Eu sei que muita gente não levantou a mão, mas já voou preocupado com alguma coisa. Muitas vezes você aceita um desafio e passa dos seus limites, que eu quero dizer, porque você fala assim, você fica com certo receio de chegar para operações, por exemplo, chegar para alguém e falar assim, olha, hoje eu não estou bem, aconteceu alguma coisa, me tire da escala de voo. Isso não se chama fraqueza, isso se chama profissionalismo. Você chegar e falar assim, hoje eu não estou bem emocionalmente, eu não vou ter a mesma performance que eu deveria ter. Quando você tem uma preocupação na sua cabeça que ocupa a maior parte da CPU, aqui, isso reflete dentro do seu voo, a qualidade do seu voo, como você vai estar prestando atenção. Às vezes você está vendo uma coisa, mas você não está prestando atenção naquilo, passam detalhes. Lembrar que voo, qualquer tipo de, eu estou falando de voo, mas serve para qualquer tipo de operação de máquinas, operação em situação de risco, operação em área de risco. Quando você está operando, você tem que estar com os seus sentidos todos ligados para aquilo lá. E quando você tem uma outra coisa rodando no background ali, ocupando a sua CPU, muitas vezes você não nota algo que está acontecendo, que pode estar se desenvolvendo para um tipo de incidente ou acidente. Então, a primeira coisa que se chama profissionalismo nisso, reconheça os seus limites e chega para a pessoa que for responsável por aquilo e fala, hoje eu não vou voar porque isso, ou hoje eu não vou fazer esse tipo de operação. E se você for o responsável em manter um sistema, deixe muito claro para as pessoas que são seus operadores lá que eles podem fazer isso. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar esse tipo de coisa, com medo de algum tipo de represália, alguma coisa assim do tipo. Então você tem que deixar muito claro para que eles se sintam à vontade para falar isso. É a única maneira que a gente consegue fazer com que as coisas funcionem da maneira como tem que funcionar na performance máxima. E quanto mais tiver o seu avião, o seu equipamento, tiver mais performance, pode saber que você vai precisar de muito mais da sua performance para que aquilo funcione bem. Mas ele é todo automatizado, né? Eu não preciso fazer nada, eu entro no avião, dou partida, ligo os sistemas, eles me levam para onde eu quiser, basicamente. Mas se der pane no meio do caminho, você tem poucos segundos para tomar uma decisão, para saber o que você vai fazer. Você está preparado para fazer isso? Assumir naquele momento, naquele segundinho, então é importante a gente estar sempre no máximo da nossa performance e ficar atento para colocar isso aí, expressar esse tipo de coisa. Eu, naquele dia, entrei na sala, aquele monte de gente, né? Aí comecei a responder as perguntas. Sabe que não perguntaram absolutamente nada de Maxwell? Nada. Mas na vida da gente também é assim. Muitas vezes, quando você está preocupado muito com uma coisa, aquilo nunca acontece. Você tem que fazer um gerenciamento de riscos bons ali para saber onde que você vai colocar a sua energia para se preocupar com aquilo lá, né?
Exemplo, você está tendo voo, você está aprendendo a fazer um certo tipo de manobra, né? Acrobacia. Aí você faz lá uma manobra, legal, o instrutor dá um positivo ali para você, aí você vai fazer outra, sai uma meleca, né? Tudo errado. Aí você fica pensando, fica aquele negócio na cabeça, pô, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, e você continua a voar, mas pensando naquilo. Então, outra coisa que é importante a gente aprender a fazer é colocar uma barreira, tipo, passado para lá e agora eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Não deixar a sua mente ficar recordando coisas, trabalhando e te distraindo no meio do caminho. Voltei para a sala depois da entrevista, depois de 5 horas que todo mundo foi entrevistado, entra o Dr. Bus e falou assim: senhores, nós já temos um veredito. E nós vamos apresentar individualmente, um a um de cada vez. A ordem é aleatória. Você é o primeiro. Pegou o cara, levou, o cara nunca mais voltou, mas sumiu. O cara foi abduzido aqui na agência espacial. Eu fui terceiro a ser chamado, eu fui assim no corredor, né, lá da agência, pensando, pô, já deve ter escolhido os caras, né? Eu estou aqui só para falar não, mas tudo bem, eu cheguei até aqui, eu era eletricista aprendiz, cheio de graxa ali, estou na final processional, não vão, você mas já pensou, não vão. Aí entrei lá, tinha um senhor sentado na sala, você falou, entra aí, entrei, ele olhou para mim, olhei para ele, olhou para mim, olhei para ele, ficou assim uma situação estranha. Aí era que parecia umas 3 horas isso. Aí ele pegou e falou assim: Marcos, sim senhor, fecha a porta. Eu fechei a porta. Aí ele continuou: Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, sim senhor. Você foi o escolhido, selecionado para representar o Brasil na NASA, no Johnson Space Center em Houston, no Texas, junto a outros 15 países participantes do programa da Estação Espacial Internacional. Você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do nosso país. É gozado porque você não acredita nas coisas quando não acontece, né? Não sabe o que falar para ele. E ele notou que eu estava desse jeito, ele continuou: bom, você sabe que eu estou te entregando uma mensagem a Garcia. Eu disse: senhor, é uma missão, para quem não lembra o que é a mensagem a Garcia, ou não conhece, depois dá uma pesquisadinha. É uma missão pelo país e para o país, levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço nas mãos de um brasileiro, e isso vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Sim, senhor. Primeiro, ele falou: você sabe que, isso foi em junho de 1998, né, 20 anos atrás, você sabe que lá um treinamento 24 horas, 7 dias por semana, você vai sacrificar muito convívio com a família. Sim, senhor. Segundo, você é militar. Ele falou: sim, senhor, sou. O que você é? Sou capitão da Força Aérea, piloto de testes. Ótimo. Já sou eu ser brigadeiro da Força Aérea? Já? Na minha cabeça, ele vai me promover. Claro, já sou eu, claro, já sou esse ministro aeronáutico. Sim, senhor, vai promover. Pois é, talvez você nunca seja. Por quê? Pensa bem, o programa espacial nasceu no Exército, na Força Aérea, hoje em dia é civil, o Brasil é signatário do Acordo Internacional de Uso Pacífico do Espaço Exterior, né? A Agência Espacial é civil, né? A NASA é civil, toda a parte militar do Programa Espacial Americano está com a Força Aérea, então a NASA é civil. Em resumo, a função de astronauta, a profissão é civil, então você vai ter que sair das suas atividades militares para assumir uma atividade civil. Eu não sei o que vai acontecer com a sua carreira, provavelmente você vai sacrificar a carreira. Ok. Confesso que eu não tinha pensado nisso antes, né? Ok. Terceiro, você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Sim, senhor. Pois é, a gente não quer, pode ser que na tentativa de realizar essa missão, você tenha um acidente e sacrifique sua própria vida. Portanto, ele falou: vou te perguntar uma vez só. Você aceita ou não essa missão pelo país? Não é assim a vida da gente, você tem que tomar decisões. E a gente quer ter todas as informações antes de tomar a decisão. Né? Quem comanda uma coisa, quem tem empresa, você sabe que você nunca vai ter todas as informações antes de você ter que tomar uma decisão. Mas a gente quer, mas não vai ter. Aí você tem que ter alguns parâmetros para você tomar essa decisão, né? Pode ser gerenciamento de riscos, análise de cenário, aquelas coisas todas, mas uma delas está lá dentro, que é muito da sua emoção, que tem a ver com os seus valores. Valor, que é um negócio que a gente considera importante na vida. Naquele momento que o pastor me falou assim: quais são os meus valores? Aí eu lembrei lá na academia da Força Aérea, tem escrito lá no corpo de cadetes, né? Não é um cadete morto lá não, para quem não conhece, é o lugar onde ficam os cadetes, né, os prédios, e tem lá os valores dos combatentes da Força Aérea são coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Todo mundo lembra disso, né? Porque aquilo fica gravado dentro da gente, você não vai esquecer mais aquilo lá. E naquele momento eu falei: sim senhor, eu aceito, isso está de acordo com os meus valores. Saí de lá, fui para a minha primeira entrevista coletiva, não sabia nem que era coletivo, para mim coletivo era de helicóptero, entrou aquele monte de gente,
perguntando um monte de coisa. E no final da entrevista, o repórter levantou o braço e falou assim: eu tenho uma pergunta aí para o astronauta, né? E eu falei assim: esse cabelo branco aí, já estava começando a nevar na época, né? Aí eu falei: sei lá, né? Eu lembrei, minha mãe tinha cabelo branco, meu pai tinha cabelo branco, de família, foi isso que eu respondi, de família. Dia seguinte saiu um monte de jornais, aí um jornal grande lá de São Paulo, escrito assim: primeiro astronauta brasileiro confessa. Eu não era astronauta, era primeiro aspirante astronauta ainda, né? Então 2 anos para você se formar astronauta. Aí primeiro astronauta brasileiro confessa o quê? Que tem cabelos brancos por preocupação com a família. Eu falei: não, preocupação nenhuma, não falei isso. Família tudo bem, graças a Deus, normal. Mas é assim, eu queria mais jornal. Você pode ser o que quiser na vida, se estudar muito, trabalhar, persistir e sempre fizer mais do que esperam de você.